Mas não é o papel dela ser fiscalizadora desse processo. Não é o papel dela entrar na área e dizer e afirmar, como ela afirmou, que ali nós teríamos uma doença. Então ela vai lá, avança sobre a cerca, interpela nossos funcionários, dando pressão, induzindo a eles falarem o que ela queria ouvir, que ali tinha uma doença. O funcionário chega a explicar que não, que ali está fazendo substituição de clone, porque tem aqueles clones tão já ruim, tão velho, precisa colocar um material que demande mais. Mas ela insiste, faz a filmagem. E o pior de tudo, de lá, quando ela sai da área, ela faz o caminho inverso. Aí sim ela vai procurar a direção da biofábrica. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cabruca Podcast, um espaço para contar histórias e vivências de pessoas que estão no dia a dia no campo e fazem a produção de cacau no sul da Bahia acontecer. Meu nome é Rézia Lopes e hoje nós vamos bater um papo sobre uma das estruturas com mais relevância na produção de cacau, de mudas de cacau, não só da Bahia, mas no Brasil. Então hoje o nosso convidado é atleta, corredor, produtor, pai e diretor-presidente da Biofábrica da Bahia. Seja muito bem-vindo, Val. Obrigado, Rézia. Obrigado, meu amigo Roberto. E, assim, primeiramente, parabenizar, viu? Que iniciativa brilhante do meu amigo. O nome... Só falar em Cabruca, pronto, já vem um encanto, já vem a paixão, né? Então, obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo e vamos caminhando aí. Perfeito. E, assim, para quem não te conhece, né? Para explicar um pouco mais, quem é Val? Bom, meu nome é Valdemir José dos Santos. Eu sou dos Santos, sou dos Josés. Meu pai também é Valdomiro José dos Santos, minha mãe Dália Alice Ferreira Santos. E aí, 2 netos, 2 filhos. E eu nasci em Camaquã. Eu sempre digo com muito orgulho, Rézia, que eu sou filho da floresta. Eu sou filho daí, eu sou filho da Cabruca. Eu sou filho de várias estruturas que hoje teremos a oportunidade de rememorá-las. Eu sou filho da CEPLAC, né? Eu sou filho das estruturas que defendem o cacau, o sindicalismo, as associações. Eu sou filho do cooperativismo. Eu sou filho do socialismo. Então, eu sou formado em administração, sou bacharel em administração, mas também sou técnico agrícola, né? Formado na Escola Média da CEPLAC. E com muito orgulho, hoje eu exerço minha profissão, né, assim, de forma assim, muito convergente, tanto como fazer gestão da biofábrica, tanto também como agricultor e fazer gestão de um equipamento que vem de uma formação inicial minha, que é de técnico agrícola. Então, tenho muito orgulho disso. Maravilha. Então, já é algo assim que vem da sua formação de crescimento. Conta um pouco mais aí como é a sua relação com a agricultura. Já veio de família? Já veio de família. E aí eu falo com muito orgulho que meu pai, assim, veio de uma origem muito pobre, né? Lógico, e meu pai foi trabalhador rural. Depois meu pai, com toda a sabedoria, né? Ali de aprender a estudar em casa e com minha avó. Meu pai passou a ser, a gente chamava o gerente, né? Gerente de fazenda, mas o termo naquela época era o empregado da fazenda, que tinha a função de gerenciar a fazenda. Meu pai se destacou muito aí na região de Camaquã, porque essa sabedoria dele, que vem aí da sua essência, né, de sua história, ele aplicou na cultura do cacau. E meu pai foi um grande pioneiro, né, um prático na área de cacau, que ensinou muito. O saber dele trouxe muita informação para a CEPLAC naquela época, né? Meu pai foi um dos primeiros a propor a renovação de cacaueiros sobre cacaueiros. Então, assim, ele entendeu que não precisava, né, tirar os cacaueiros velhos para plantar os novos materiais mais produtivos, mais tolerantes a algumas doenças. Então, meu pai foi um prepulsor da renovação sobre cacauais. E eu vim de Camaquã, vim para aqui. Meu pai comprou uma casa aqui em Itabuna para nós estudarmos. E nessa relação dele, né, com a agricultura, ele ficou lá. Meu pai sempre foi um amante da agricultura. Ele comprou uma propriedade rural, nós temos ainda até hoje ali em Jacareci. Eu ainda vou para lá ainda, né, na corrida da semana, mas final de semana eu sempre estou por lá. E a gente vai tocando. Então a gente jamais perdeu esse vínculo, né? Eu sou muito, como diz um amigo meu, eu sou muito rurículo, né? Eu sou da roça ainda. Eu prefiro roça do que praia. Uma certa feita eu fui para dar um passeio em Itacaré, isso é muito engraçado. Chegando lá, em vez de a gente ficar na praia, eu fui para as cachoeiras dentro do cacau, né? Conheci as cachoeiras de Itacaré, nas áreas de cacau. Até mesmo quando não está trabalhando, leva com vocês. É verdade. Então, é essa a minha origem, né? Eu estou aqui em Itabuna já há algum tempo, estudei aqui, já constituí família. Hoje já sou, digamos, um cidadão itabunense, mas falta ainda o título, né? Um dia eu ainda vou ter.
E como foi desse caminho todo até chegar à biofábrica, se tornar gestor da biofábrica? Primeiro dizer assim, que a biofábrica é um equipamento que eu faço gestão, mas penso em um local que eu faço gestão com orgulho. Né? Penso numa coisa que eu sou apaixonado, que eu defendo de alma mesmo, porque é uma coisa que eu faço com alegria. É você, digamos assim, é aquele lugar que você trabalha com prazer. Se eu trabalho para você é um lazer, um prazer, é o que eu faço na biofábrica. Claro que eu não tenho dias felizes e perfeitos todos os dias, mas me traz muita alegria e orgulho. E da onde eu vim, da minha origem, do tudo que eu vivi na vida, eu nunca passei dificuldade que meu pai nunca permitiu. Eu sei que ele passou várias, né, atravessou dificuldades. Meu pai perdeu o pai dele cedo, mas meu pai nunca nos deixou faltar nada, né? Mesmo sendo um homem simples e trabalhador do campo. Então eu tenho muito também orgulho de meu pai, um orgulho imenso, assim como de minha mãe também, que nos conduziam para um processo de vida reta, retilínea. E eu tenho muito orgulho porque a gente veio dessa origem, né? Então eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Itabuna, eu era menor ainda, trabalhei com uma assistente de topografia, com um amigo meu, Emanuel. Depois a gente constituiu... eu acho que daí eu fui para a Emarc, né? E depois eu tive uma empresazinha e depois fui fazer gestão de fazendas junto com meu pai. Depois, saindo de lá, eu vim para Itabuna novamente. E aqui eu trabalhei na Câmara de Vereadores, né, como controlador interno. Depois fui trabalhar... Aí já começou a voltar para a minha área, né? Comecei a trabalhar novamente na área da Secretaria de Agricultura. Eu fui chefe de gabinete de Lance, que esteve aqui recentemente. E depois, ali da prefeitura, foi quando o Lance... foi convidado para ser gestor da biofábrica, né? Hoje de diretor naquela época, e Lance resolveu me convidar para ir com ele, né? E nós nos aproximamos ali na prefeitura e eu fui para a biofábrica. De lá Lance voou, né? Partiu para voos mais altos, foi para Salvador e posteriormente eu continuei na minha condição de diretor administrativo. Tivemos um diretor, Jackson Moreira. Jackson saiu e eu fui agraciado, né, convidado pelo Conselho de Gestor da Biofábrica, Conselho Deliberativo, para ser diretor-presidente. E confesso a vocês que eu jamais imaginei alcançar um cargo tão importante. Por isso que eu tenho muito cuidado, né? Eu me esforço muito para que eu deixe uma biofábrica melhor do que eu encontrei. É isso aí. Perfeito, né? É algo que já está assim também na sua veia, um trabalho que você ama. Né? Nem todo dia são flores, mas é que dá uma satisfação, né? De uma forma plena no trabalho. Mas aí conta um pouco mais pra gente o que é a biofábrica. Bom, recentemente eu dei, não sei se foi no sábado ou agora com uma questão que a gente vai falar mais um pouco adiante, eu dei uma entrevista no rádio e eu digo assim: as grandes descobertas, os grandes efeitos, né, do mundo, né, a tecnologia, as informações, chega num momento de crise, chega num momento de dificuldade. Você vai superar aquela dificuldade sendo criativo. Em 57, aí falar um pouquinho da Revolução Industrial, que foi pós-guerra, né? E você vê quanta coisa aconteceu, né, naquele momento de dificuldade, quantas coisas foram descobertas. E em 57, na crise do cacau, uma das maiores crises que nós tivemos, eu não era nascido, você também não, e nem meu amigo Roberto ali também. Mas a gente lê a história um pouquinho, né? Então, 57 foi uma das crises que angustiou muito a nossa região do cacau. E nessa crise, os produtores, junto com alguns sindicatos e o governo federal, criou a CEPLAC, né? Então, a CEPLAC vem oriunda de uma necessidade de gestão, né, de fazer administração, de fazer equilíbrio financeiro, de trazer novas tecnologias para a produção de cacau, colocar ela, sair de um cultivo extrativista, tá, para um cultivo mais tecnicamente formado e discutível. Tá. Então, a CEPLAC, aí eu digo, né, que na primeira crise a gente cria um equipamento como a CEPLAC, que é um equipamento valioso, né? A CEPLAC fez muito por nossa região, a gente tem que respeitar e rememorar aquela estrutura, por isso que a gente precisa defendê-la. Tá? A gente precisa colocar a CEPLAC no seu devido legado e história, da sua história, né? E trazer ela a um ponto de reconhecimento. E aí a gente tem uma segunda crise no cacau, que é a chegada da vassoura de bruxa, ali no final de 89 e início de 90, que foi um dos maiores desastres que já aconteceu na nossa região. E a gente teve algumas falhas, claro, na condução desse processo, mas a gente fez o que pôde para poder se restabelecer. E talvez a gente vai falar também mais um pouquinho adiante, talvez se a gente tivesse mais diversificação de cultura, é o que a gente defende hoje, que a biofábrica faz, inclusive, dizer ao agricultor que ele precisa diversificar suas áreas, não viver só de monocultura, talvez a gente tivesse sofrido tanto. Mas o cacau era tão bom, era tão encantador, que ninguém jamais achou que precisasse ter outro tipo de atividade.
né? Então, ao contrário, muita gente deixou algumas atividades profissionais, comércio, deixou de ser médico, quer dizer, de exercitar, né, a medicina, a advocacia, para poder ser produtor de cacau. Os seus filhos também, né? Os seus filhos foram estudar. Então, assim, nesse momento, em 89, 90, a crise descapitalizou os produtores, né? Nós devemos ter perdido aí 250 mil empregos, criamos bolsões de misérias em algumas cidades, principalmente Porto Seguro, né? Hoje, eu já disse isso aqui, não sei se foi aqui no podcast, Porto Seguro, o Baianão, foi criado por conta da crise do cacau, Porto Seguro. Né? Um dos maiores bairros de Porto Seguro se concentrou toda a falência, recepcionou toda a dificuldade e crise dos trabalhadores da cultura do cacau. Todo mundo foi para lá. Então, assim como o Espírito Santo também, que foi para o café. E é por isso que a saída de pessoas, é importante isso, a saída de pessoas do sul da Bahia para o Espírito Santo acabou trazendo a cultura do café aqui para a região. Né? Essa relação, essa interlocução, essa vivência acabou trazendo o café para a nossa região. Até para substituir a crise e compensar o que a gente sofreu com o cacau. Então, a gente tem muitas áreas de café aqui na região, já diversificou muito, mas está aí, chegando aos poucos, ocupando outros espaços. Então, a biofábrica, voltando, ela foi criada nessa dificuldade. A CEPLAC, como sempre, uma estrutura de pesquisa, tinha muito material genético em sua prateleira, né? Materiais que possivelmente suportaria ou toleraria a doença da vassoura de bruxa, que é um fungo, tá? Que é perniciosa naquela época, mas só que ela não tinha estrutura para poder produzir essa muda em larga escala e distribuir com os agricultores. O que é que ela fez? O que é que o governo estadual fez, o governo da Bahia fez? Pensou, que coisa bacana, eu acho encantador quando eles pensaram isso, né? Muito parabéns para quem pensou. Pensou em criar uma fábrica de mudas, né? Uma fábrica em larga escala. Então, imagine você passar 8 meses para produzir uma muda e você conseguir produzir ela em 4. Então, foi aí que a gente trouxe toda a estrutura, o conhecimento e o cabedal tecnológico da CEPLAC e a biofábrica começou a utilizar dessa estrutura para produzir muda em larga escala. E hoje a gente tem um viveiro que produz em torno de 4,5 milhões de muda a 8, a depender da escala. Né? E já distribuiu nesses últimos anos aí em torno de 70 milhões de mudas para toda a região. É essa a história da biofábrica. Tá? Isso aconteceu lá em 97, a biofábrica deve ter 28 anos, hoje já indo para a terceira década de vida, e ela está viva até hoje, com muito esforço, com muitos que passaram lá, né, que deram duro, se integraram lá, começar por José Carlos Macedo, Moacir Smith, Henrique Almeida, que vai vir aqui, né, ele vai poder falar até com muita propriedade mais que eu, ele passou muito tempo lá, depois o próprio Jackson, o Lanz e agora eu, por último. É interessante você falar sobre isso de toda a história, Val, porque entendendo o passado, né, que a gente constrói o futuro. Construindo o futuro, exatamente. E a biofábrica, ela foi pioneira no mundo, né, na produção industrial de clones de cacau. Exatamente. Então, a missão da biofábrica é produzir, multiplicar e distribuir material genético de alto valor, né, agronômico. Então, na prática, o que isso significa para a Bahia? O que significa é a grande importância das estruturas dos equipamentos, né? Às vezes a gente fica discutindo que alguns equipamentos de estruturas públicas não funcionam, mas é importantíssimo a defesa do equipamento público, principalmente para atender a política pública social, daqueles que não acessam determinados espaços, determinados conhecimentos, determinada tecnologia. Então, quando o equipamento público é conceituado nesse sentido, é muito importante a gente defendê-lo. Não existe uma política pública que não tenha base científica. Tudo é estudado, tudo é pensado. E não foi diferente com a biofábrica. Né? Produzir essas mudas com alto potencial genético foi que deu a condição da gente soerguer essa região e trazer ela de volta. Né? E a gente está tentando ainda, não chegou o que nós fomos, não. Nós produzimos em torno de 400 mil toneladas de cacau, hoje a gente produz metade. Mas na vassoura a gente produziu só 80, imagine. Menos que quase um quinto, né, do que a gente já produziu. Então, a gente está voltando, a gente já dobrou, está se aproximando de uma quantidade de cacau muito maior. Esse é o papel da biofábrica, né? De trazer essa tecnologia, essa estrutura de alto potencial genético, não só de cacau, incluindo agora outras mudas, outros cultivares. E aí, em 2010, 2012, nós avançamos, além da parceria desse termo de cooperação com a CEPLAC, que produzir material genético, nós avançamos em uma relação com a Embrapa, que tem sido muito importante para a biofábrica. Porque aí a gente volta àquela discussão. Nós fomos buscar aí uma diversidade de cultivos para que a gente pudesse implementar em nossa região. Até para a gente compensar um pouco e sair dessa subserviência sempre do cacau.
Mas o cacau continua sendo das culturas mais importantes do sul da Bahia. A gente gera muito emprego ainda. E aí nós trouxemos aí com a parceria da Embrapa também mudas de alto potencial genético, de goiaba, de abacaxi, né, de açaí e principalmente de mandioca, que é uma coisa que está em nossas raízes, está na nossa história, né, é uma cultura, né, que tem muito a ver, ela se adapta em qualquer lugar do Brasil. E a gente sempre diz, né, que assim como na África, aqui no Brasil, a gente chama mandioca, quer dizer planta-mãe. E quando não restar nada, a mandioca vai estar viva para poder suplantar a fome. Perfeito. Então, assim, a biofábrica não são só mudas de cacau. Não. Tem diversas mudas de Exatamente. espécies diferentes. Isso. E, assim, o incentivo mesmo é que o produtor não fique focado somente. É que nem uma carteira de negócios, né? De investimentos. Você não investe em um só. Você vai investindo em diversas culturas para poder se garantir. Exatamente. É porque é muito simples. Você tem que ter a subsistência, né? Digamos que Résia tem uma parceria com determinada empresa, né? Que você presta seu serviço. Mas se você tiver um problema ali com aquela empresa, né? Digamos que você saia, peça para sair, ou ela feche. Você tem que estar sempre pensando numa perspectiva de ter outra fonte de renda. E não é diferente no comércio, na indústria, né? Não é diferente na agricultura. Então, por isso que é importante que o agricultor ele tenha sempre a possibilidade de diversificação. E, sobretudo, no caso da agricultura, é importante lembrar a importância do que a biofábrica faz. A biofábrica, apesar de, né, no que pese fazer toda essa defesa, né, da diversificação, da agricultura produtiva na relação econômica, ela também faz uma defesa com relação à agrofloresta. Ou seja, nós defendemos muito e incentivamos o agricultor a fazer plantio de mudas de espécies florestais, de nativas, inclusive. Tem exóticas também, adaptáveis, mas, no geral, a gente nos reconstruirmos como uma estrutura de floresta nativa sob o aspecto da Mata Atlântica, né? Nosso conceito de essência. Então, a gente faz essa defesa também, nós fazemos para que o agricultor, além de fazer o cultivo, né? Além de fazer a pastagem dele ou na criação de bovino, caprino, na pecuária, que ele também faça essa restauração florestal em suas propriedades. Entendi. E assim, quando as pessoas olham para uma muda, né? Vem geralmente somente uma planta. Mas vocês falam muito em tecnologia, né? O que isso significa, no caso, como funciona o laboratório de micropropagação vegetal que vocês utilizam na biofábrica? Essa discussão de tecnologia, ela engloba uma série de informações, né? Inclusive, quando eu digo, a gente fala, a gente diz assim, a muda biofábrica embarca um alto potencial tecnológico, é uma muda que vem da pesquisa. É disso que a gente está falando. A gente está falando da ciência, a gente está falando da pesquisa, do pesquisador, do cara que fica lá no laboratório batendo pestana dia e noite até acertar o passo do que é. Então, assim, até essas mudas que a gente produz em viveiro, ela perpassou ali no laboratório, ela foi estudada lá, né? Então, teve ali uma luta já de alguém fazendo isso. E quando a gente vai para o campo, é a mesma coisa, né? Ali já é um material que tem uma modificação genética, na sua maioria, que essa modificação não foi feita ali no campo, né? Ele veio de um laboratório, a partir do laboratório isso vai para o campo, e lá ele é validado, e depois de alguns anos, a depender da cultura, ele é estabelecido. Então a tecnologia vem disso aí, vem da pesquisa, vem do estudo, vem da experimentação, é de um conjunto de ações que a gente chama de tecnologia. Do laboratório até a ponta, né, que é a extensão, o agrônomo ali, o técnico agrícola, e principalmente o agricultor, que é ele, de fato, que vai validar esse produto. Ele diz, deu resultado. Por isso que a gente chama de tecnologia. Então, são um conjunto de propriedades, digamos assim, que formata essa tecnologia. E para esse processo todo acontecer, né, precisam de protocolos e cuidados que garantem a qualidade genética e fitossanitária dessas mudas. Perfeito. Você poderia contar um pouco mais para a gente, somente para entender que não é simplesmente chegar lá e plantar umas mudinhas? Fazer assim como isso. todo ser vivo, a gente está sujeito a doenças, né? A doenças, a fungo, a bactérias, a vírus. Não é uma coisa específica do ser humano. Na agricultura também a gente tem esse risco. E risco de contaminação. Veja, vamos lá para o Covid. O Covid aconteceu, o vírus surgiu no Brasil? Não, né? Então, assim, alguém trouxe. E se alguém trouxe, nós pegamos, de usar esse termo, né? Nós tivemos a infecção, o vírus da Covid em nosso corpo, é porque a gente foi afetado. Então, é isso que a gente fala, o controle, a biossegurança, as barreiras fitossanitárias para que isso não se expanda, né? Para que não haja contaminação. E na agricultura,
no cultivo, nas plantas, né, nos materiais vegetativos, não é diferente. Então, o material vegetativo que estiver lá no Pará, que estiver no Espírito Santo, em Goiás, ou em qualquer outro estado, ou que estiver aqui, não pode ser transitado sem um aspecto de controle. Se essas mudas estão livres de doença, se ela tem uma certificação, tá? Se ela foi ali indexada, que é a limpeza desse material. Então, tem uma série de coisas que precisa provar para que ela ela transite de um estado para outro. É o que a gente chama aí de um controle fitossanitário, defesa fitossanitária. Isso também serve para os animais, né? Existe a defesa sanitária animal, que a gente pensa que é a DAB, né? Que é a Agência de Defesa Animal e Vegetal da Bahia também faz esse papel de fiscalizar. Mas quando a gente fala dessa coisa da biossegurança, é isso, é você fazer o controle. Você vai na biofábrica, visitar a biofábrica, você vai entrar no viveiro, sim. Então, você precisa passar por uma asepsia, limpar os pés ali em um produto que faça essa defesa, né, que controle esse vírus, essa bactéria. Se você estava em outro país que tem doenças, né, que possa atingir nosso cacau, que a gente chama de doença quarentena, né, você precisa passar por um processo aí de carência até esse vírus sair do seu corpo, né, sua roupa, do seu óculos, para que você não infecte outras plantas, outros cultivos. Ainda é mais ou menos isso, a biossegurança e o uniforme também. É um conjunto, na verdade, Rézia. É um equipamento que você usa, uma faca, né, um canivete, um serrote que você usa em determinada área. E se tiver ali um risco de infecção, você não pode levar para outra área. Então, tudo é um conjunto, uniforme, EPI. É um conjunto de coisas e de ações que forma o conceito da biossegurança. Quando a gente fala bio, né, é a segurança da vida, né? Então é isso que a gente precisa exercitar com muita clareza. Não é a vida só da gente, não, que também tem risco, mas a vida também das plantas, dos cultivares e da agricultura. E por que necessariamente a produção das mudas clonais são importantes para a resistência de doenças como a vassoura de bruxa? No caso, um clone é mais resistente a essas doenças do que uma muda comum? Eu vou falar de forma mais... para a gente não entrar muito, não aprofundar muito, porque aí tem uma... O que é o clone, né? O clone é você copiar algo 100% igual a uma outra estrutura, digamos, né? A um outro ser vivo por aí. Então, assim, quando eu falo de um clone de cacau, né, eu estou ali copiando a planta-mãe. Ou seja, todas as características genéticas, toda a carga genética daquela planta, eu estou trazendo para um outro ser vivo. Eu construí um outro ser vivo. E esse ser vivo, para ele ser um clone, ele tem que ter todas essas características e propriedades dessa planta-mãe. Certo? Né? O pessoal costuma falar isso na pecuária, com animais, chama de PO, né? Que é de pura origem, certo? Então a gente faz essa analogia. Na planta é a mesma coisa, né? O clone tem que carregar as características daquela planta-mãe. Aí você fala, e um clone? E essa planta-mãe, como é que ela foi constituída para ela garantir que tem essa resistência, tolerância à doença? Aí a gente volta a valorizar a pesquisa, valorizar a ciência, valorizar o estudo do pesquisador que está no laboratório, fazendo e realizando vários cruzamentos de vários cultivares, de várias variedades de cacau, né? O CPEC 2002, o C151, ou o Cacau Maranhão, né, que foi citado aqui, juntar com o Cacau Parazinho, juntar com um CPEC. Esse cruzamento, depois de longos estudos e testes de laboratório, eles conseguem enxergar que aquele cruzamento criou uma certa resistência a determinada doença. Eu não sei se eu consegui. Sim, eu estou falando de uma linguagem mais simples para a gente tentar... É uma questão mesmo de genética, que nem na família, quando a gente pode herdar doenças degenerativas então, assim, do pai e filho. Então, assim, puxou o pai, puxou a mãe. Perfeito, então é isso aí. Então, o clone puxa as Só que aí anteriores. A gente não consegue fazer essa misturação. Quer dizer, pode ser, tem aí, né? Mas na planta você é permitido legalmente, no ser humano não. Legalmente você carregar o potencial genético determinado cultivar, né? Pegar de outro cultivar, juntar e criar um material que dê essa tolerância, dê essa resistência a determinado vírus ou doença ou fungo. Num ser humano é mais complicado, isso que é ilegal, né? Mas na planta você pode, né? É legal fazer isso, você tem a lei. Mas tem coisas que extrapolam esse limite, que a gente já ouve falar muito, né? Já está há algum tempo aí, que é os transgênicos, né? Que aí é uma questão mais complexa, porque, na verdade, você traz alguns organismos de fora desse processo que as pessoas discutem o risco à saúde.
É mais complexo. Mas não vou entrar nessa vibe não, porque eu não entendo nada de transgênico. Sim, então não precisamos falar sobre isso aqui não. Eu só ouvi falar que não sei, que não é bom. Eu também já ouvi falar isso, né? Mas é isso. Então é isso. A tecnologia, né, do clone, o que é o clone, seria basicamente... Não sei se eu consegui ser claro aí. Sim, deu para compreender bem. E assim, você falou um pouco antes também, né? De diversas mudas que vocês produzem. Mas conta um pouco mais pra gente. Como é que funciona esses kits SAF? Que a Biofábrica A gente acabou falando um pouquinho mais aqui atrás. O que é o kit SAF? É esse convencimento que a gente faz ao agricultor que quando ele aplica determinada cultura... O que é o SAF? O SAF é um sistema agroflorestal. Por que a gente defende o sistema agroflorestal? Né? E é importante essa discussão, Reza, porque assim, o sistema de agrofloresta, e a gente vai falar um pouquinho da cabruca, isso é importante você ter trazido, é um sistema que é capaz de manter essa conservação, tá certo? Essa manutenção ou preservação do que nós temos. E dentro desse processo, você incluir outras variantes, outras plantas que possam produzir alimentos. Aí você fala, poxa, que bacana. Mas não estou falando só de produzir alimentos para o ser humano, não. Estou falando de produzir alimentos para um ecossistema. Né, que você possa preservar a vida terrestre de animais, né, da fauna, da flora, né, de animais silvestres. Então deixa você não o solo mais rico. É mais rico. Então você não pensou em uma coisa simples assim, produzir a agrofloresta é uma conservação para produzir alimentos? Não, é um ponto importante. Mas tem um conjunto de ações que a agrofloresta lhe permite. Tá? Uma maior diversidade, a conservação, o melhoramento do solo. Quando você tem um bom solo, você tem uma boa planta. Quando você tem uma boa planta, você tem bons frutos. Então tem um conjunto de coisas que a gente precisa compreender com mais profundidade o que significa essa coisa do sistema agroflorestal. Que por isso que a gente defende o kit SAF. O kit SAF não é simplesmente você pegar um rocambole que ali tem uma goiaba, tem uma graviola, tem um cacau e tem umas nativas. Isso é como se fosse uma alusão, uma analogia. A gente dá isso à pessoa, ao agricultor, para ele entender que ele é preciso exercitar aquilo que está naquele pacote. Você tem que transferir isso aqui para a sua área de atividade. Né? Então, lá na área de atividade dele, ele tem que ser bem diverso. Até por uma sobrevivência da produção de alimentos. Se tudo der errado, ele tem lá uma manga, ele tem lá uma graviola, ele tem uma goiaba, que é disso que a gente estava falando, essa diversidade. Mas ela é tão linda porque ela conserva, ela preserva. E é isso que a cabruca faz. Por isso que a gente defende a cabruca. Não existe um sistema tão perfeito quanto a cabruca. A cabruca não existe em lugar nenhum no mundo, só aqui no sul da Bahia. Porque a gente conseguiu cultivar uma cultura de ciclo longo, que é o cacau, embaixo da mata. E o que nos resta, o remanescente que temos na Mata Atlântica, foi por causa dessa correlação. Então, há 270 anos, o agricultor pensou, até porque para barateamento de custo, em plantar o cacau embaixo da mata. Primeiro, ele sabia que a mata poderia manter alguns animais silvestres para ter sua alimentação. E segundo, que era mais barato ele fazer, né, sem derrubar total. E terceiro, para a conservação dessa reserva natural que Deus nos deu. Então, essa é a grande importância do conteúdo da cabruca. A cabruca nos oferece uma fauna muito generosa, que aí você tem medicinal, você tem tratamento terapêutico dentro da cabruca, você tem a inclusão de outras espécies, você tem aí a vida terrestre, como eu já falei anteriormente, de animais, você tem aí a conservação das nascentes, de rios. Então tem um conjunto de ações, de coisas bacanas que a cabruca é capaz de produzir. Explicou perfeitamente do que se trata realmente nesse sistema cabruca, essa produção agroflorestal. E deixar bem claro que também são coisas distintas. A cabruca, ela é mais, vamos lá, se eu dizer, ela é mais original, tá? A gente não considera que a implantação de outras espécies, nessa área de cabruca, quando isso acontece, a gente desclassifica um pouco, né? A cabruca é mais a relação da determinada cultura, que é o cacau, por isso que ela está aqui, ela é exclusiva, com a mata, ponto. O sistema agrofloresta, ele é mais amplo, né? Você inclui mais coisa ali dentro. Deu para compreender? O que, de novo, está colocando de outras culturas já não é mais bem assim. Quando você faz essa inclusão, essa introdução de diversas culturas dentro desse sistema, que ele é muito cartesiano, digamos assim, né? Ele é o cacau e a mata e o cacau, e sua vida terrestre, lá, que está naquele conjunto. Mas quando você pensa em pegar áreas
Porque existem duas coisas, né? Você tem o sistema agroflorestal, que é algumas áreas que você recupera e você inclui tudo, né? É válido, certo? E tem uma coisa do que já está posto lá e você fazer incluir essas coisas. Aí você tira aí um pouquinho do conceito da cabruca. Ok. Agora, espero que todos tenham ouvido bem, informação importantíssima aí, para conhecer um pouco mais da nossa região mesmo, né? E se tratando disso, voltando para a biofábrica, né, das mudas, quantas mudas no ano vocês conseguem produzir? Tá. Em torno, eu vou responder isso aqui, mas antes vou fazer aqui até um lembrete que eu acabei esquecendo. Aqui o sul da Bahia, aqui a região da Mata Atlântica, nós tínhamos aí de 100% da Mata Atlântica do Brasil, que ela pega de ponta a ponta no Brasil, né? Isso é importante lembrar. Nós tínhamos a fatia de 33%. Desse 33%, Reza, hoje se nós tivermos no máximo entre 9% e 10%, é o que restou. Isso porque a gente tem a cabruca. Se nós não tivéssemos a cabruca, possivelmente nós não teríamos mais nada. Estaremos transformados hoje em culturas que só sobressai a pleno sol ou a pecuária. Uma dessas perdas ocorreu e foi forçada muito pela crise do cacau ali da vassoura de bruxa. Muita gente que tinha outras atividades, tinha recurso, deixou de cultivar o cacau e foi para a pecuária e para outras culturas, assim como o café. Então a gente perdeu muito, né? A gente perdeu uma grande parte da nossa reserva de cabruca. E voltando à pergunta que eu acabei... no caso, a biofábrica tem capacidade de quantas mudas por ano? Tá. Assim, quando a biofábrica foi criada, o que é que foi calculado? Nós temos um conjunto de 20 viveiros. Cada desses viveiros nós temos aí 220 mil mudas. Se você calcular 2 vezes 2, 4, né? Então, assim, você teria aí 4 milhões de mudas por ano, por ciclo. Quer dizer, por semestre, 4 milhões de mudas por semestre. Se você conseguir 4 milhões no primeiro semestre e mais 4 no segundo, você é capaz de alcançar 8. Mas é muito difícil porque tem todo umas situações condicionantes por trás que é difícil você conseguir fazer assim, esse modelo bem na caixinha, bem cartesiano. Vou produzir 4 milhões no primeiro, 4 no segundo, porque aí você tem um período de retirada dessas mudas, de manejo, de manutenção, aí você acaba apertando o tempo, não dá para atender. Então você consegue aí no máximo aí, talvez 4, 5 milhões, 6 milhões de mudas. E o máximo que eu já, aí, sob minha gestão, que eu consegui produzir foi 3 milhões e 700. Então, assim, é um volume de muda muito grande. E é por isso que, quando você tem uma junção de ser vivos, em aglomeração de ser vivos, digamos assim, o risco de contaminação é muito grande. Por isso que aí a gente volta à questão da biossegurança. Então, o controle da biofábrica, o seu acesso dos seus materiais é muito importante. Os viveiros são cercados, né? O acesso a esses viveiros tem que ser controlado, acompanhado, o pessoal passa por asepsia, o seu jardim clonagem tem cerca. Então, eu disse hoje de manhã, se tem uma cerca delimitando é porque dali você não pode passar. Não precisa ninguém lhe dizer nada, né? Porque se fosse para você passar, não teria cerca. Então, é isso que a gente... Não tem ali passagem livre. Não tem passagem livre. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Então, a gente produz isso aí, né? A média de 3 a 4 milhões de mudas por ano. No caso, são 15 viveiros, não, né? 20. 20 viveiros. 20 viveiros, Em cerca de 60 hectares? 60 hectares é a área total da biofábrica. Esses viveiros ocupam um espaço de 4 hectares. A outra parte, aí tem uma parte de sede, né? De estrutura de beneficiamento ali. Laboratório, bombas, né? Geradores, escritório, galpão de estaqueamento. E uma outra parte é para o jardim clonal, onde a gente recorta esse material para fazer a multiplicação das mudas. E para onde vão essas mudas, né? Qual é o impacto real na vida do agricultor? No caso, para ele conseguir uma muda da biofábrica, o que é preciso fazer? O exemplo, né, dessa política pública de doação ou distribuição de mudas talvez não exista nesse formato em lugar nenhum. Porque, por exemplo, o governo do Pará ele distribui sementes para o agricultor, né, em forma de doação. É uma coisa mais simples, mais razoável, mais barata. Ele produz ali entrega ali 12, 15 milhões de mudas, né? Ou de mudas, desculpe, de semente para o agricultor. Beleza, porque você quebra o cacau, distribui semente, mas produzir mudas não é uma coisa fácil, né? Até pelo que eu expliquei aqui. Então, quando o governo do estado patrocina ou banca essa política pública, ela é cara. Então, o agricultor tem que saber disso, que ali tem, naquela muda ali você tem substrato que você traz de outro estado, né, que vem lá de São Paulo. Você tem fibra de coco que vem ali do Conde. Você tem 2 adubos, né, 2 fertilizantes. Você tem
um fungicida para controlar fungo de raiz. Então, tem um preço isso. Isso é muito caro. E a gente precisa valorizar, por isso que eu estou dizendo, essa tecnologia embarcada é cara, a gente precisa valorizar isso. Então, quando a gente faz essa política por distribuição ao agricultor, a gente tem certeza que está entregando a ele algo com tecnologia muito boa, muito alta, valorosa. E a gente também tem esse trabalho, Reza, de dizer a ele que aquilo tem valor, que aquilo é importante, que não é uma muda que ele recebeu talvez por doação, ele jogue fora, não dê devida atenção. E aí é muito encantador. Eu tenho algumas imagens, né? Oportunamente eu vou te enviar. O agricultor recebendo muda. É uma alegria assim, porque é a vida dele, é o negócio dele. Então, qual é o entendimento? Qual é o conceito? Quando o agricultor recebe uma muda, você possivelmente, a depender da relação dele com a agricultura de verdade, você está fazendo uma inclusão socioeconômica. Por quê? Você está dizendo a ele que ele pode ter acesso a boas coisas, que o grande que tem dinheiro pode comprar, ele está recebendo. E quando ele plantar aquilo ali, ele vai colher e gerar renda, gerar emprego. Então imagine que ele agora passou a ser um includente social. Ele está se incluindo nesse processo. De se incluir pessoas e seus familiares. Não existe a possibilidade de inclusão social sem dinheiro no bolso. Cara, vou incluir socialmente alguém. Veja que a política pública do governo diz assim, o cara só se sente amparado se ele não tiver emprego, não tiver nenhuma renda, quando ele recebe um auxílio. A partir daí ele consegue ir para a escola, ele comprar um botijão e comprar alimento. Aí sim é uma inclusão social. E ela foi feita com base em dinheiro. Então, a estratégia é você transformar esse agricultor em um produtor que ele possa ganhar dinheiro. Não é simplesmente dar de bandeja, né? Não, é aquele velho ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Então pronto. Então ele recebeu ali a basilar, né? O básico para poder ele avançar no negócio dele. E, na sua opinião, o que falta para a agricultura baiana avançar em tecnologia e produtividade? Quais são os próximos passos da biofábrica? Essa pergunta é interessante, porque eu sofro um bocado com isso, viu? Eu sofro. Eu vou fazer aqui uma... Deixa eu ver se eu consigo falar aqui para a turma. Vamos lá. Eu não vou falar de cacau, não. Vou falar de mandioca. Mandiocultura. A média baiana, né, por tonelada, por hectare de tonelada de mandioca, é 7 a 8 toneladas. Ou seja, um agricultor planta 1 hectare de mandioca, ele colhe ali 7 a 8 toneladas de mandioca. 7 mil a 8 mil quilos. Ponto. A biofábrica produz uma muda que, se ele plantar 1 hectare de mandioca, ele vai produzir 40 toneladas. Aí você diz assim, rapaz, não é possível. Como é que a biofábrica ali, né? A muda é doada, o cara pode pegar aquilo ali e sair de 8 toneladas e produzir 40, produzir 30. Se ele produzir 20, né, o triplo, o que é que está acontecendo? Por que a gente não consegue avançar nisso? A Bahia é um estado muito grande. A gente tem muita dificuldade de comunicação, de falar para a agricultura. Os acessos são difíceis ainda, né? No geral, no Brasil, os espaços para a agricultura é muito difícil, né, de alcance, né, informação, tecnologia. Por exemplo, em minha propriedade, lá em Camacan, eu tenho energia. Mas mora uma família acima da nossa, a 2 quilômetros acima da nossa, que não tem energia. Não tem energia, não tem internet. Imagine quando chega a informação. Não tem acesso ao conhecimento. Não tem acesso, é muito difícil. Sim. Então, assim, imagine, como é que ele vai saber disso? Quem é que vai lá orientar? Com todo o esforço do governo, do estado, através da Baiatel, meu amigo Lance, né, que esteve aqui. Lance é um guerreiro também, ele sofre um bocado com isso também, porque a gente não consegue alcançar todo... A gente não tem perna para isso tudo. Mas a gente precisa criar o meio e os modos para que essas pessoas sejam incluídas, como eu falei aqui há pouco instante. A gente tem que incluir todos. E a gente tem avançado, a gente tem melhorado muito nessa assistência. É um trabalho de formiguinha que vai fazendo. E você sabe disso porque você está lá em um equipamento agora que está com essa política pública das entidades de fazer essa assistência técnica. E você, mais que ninguém, tem observado as dificuldades, né? E tem coisas maiores que essa. Alguns lugares onde carro não chegam. Então, talvez seja isso, né? Só para, em resumo, eu quis fazer essa comparação para você entender como é que a gente tem tanta informação, tanta coisa boa, né, para produzir, para aumentar, fazer a inclusão socioeconômica, e a gente tem tanta dificuldade e tanta pobreza ainda na agricultura. Certo? Não sei se eu consegui aí dar uma arrumada aí nesse conceito. Então, assim, resumindo na sua resposta, o que falta para a gente avançar mais é a conscientização dos agricultores. Os agricultores, ele não pode se abster de falar assim, eu preciso buscar informação.
Se a informação não está chegando a ele, ele precisa se esforçar para ir buscar. Eu acho que dá para ir. Né? Porque eu vejo muito isso lá na biofábrica. Quando a gente consegue conversar com algumas pessoas e visitar algumas áreas, e a pessoa, e eu faço um esforço para atender, né? De levar, de sugerir, de facilitar. Eu acho que é essa busca que nós temos que fazer. E no cacau não é diferente. Imagine hoje a gente tem uma média na nossa região de 20, 30 arrobas por hectare, e a biofábrica produzir mudas que você pode alcançar 100 arrobas, a depender da área, né? Se for cabruca, 100 arrobas, né? 100 e pouca. Se for área mais aberta, uma área raleada, você conseguir 200 arroba ou até 300 a pleno sol, a depender daí, o investimento é mais alto. Mas para você ver que os clones é capaz de fazer isso. Ou seja, colocar 10 vezes mais uma produção. Na goiaba, no açaí também, e toda essa cultura, abacaxi. Aí a gente falando aqui dessa questão de tecnologia, mais adiante eu vou falar do abacaxi aí. Vamos lá. Não pode falar um pouco aí do Não, abacaxi? É porque assim, quando a gente, talvez, essa questão da tecnologia embarcada, quanto tempo uma planta está ali, sendo estudada no laboratório, e em quanto tempo ela vai ser validada para se transformar em algo que, porque assim, pode ir para campo, que ela tem condições produtivas e tem viabilidade econômica. Por exemplo, no cacau, um pesquisador pode levar de 4 a 7 anos, ou talvez até 8, para poder dizer assim, essa planta foi validada em campo. Porque tem todo um processo de implantação, de resistência, tolerância, né? E ali ele só tem viabilidade econômica a partir de 4 anos, você tem que esperar ele começar a produzir, esperar mais 3, talvez, para poder dizer assim, ele aí já suporta, já aguenta. Cacau é uma cultura de ciclo longo. Aí você fala assim, de 4 a 7 anos. Aí eu vou dizer assim, o abacaxi. Aí você fala, poxa, abacaxi é uma coisa menorzinha, né? Eu acho que é rapidinho, em 1 ano, 2 anos, talvez você saiba que uma planta, uma muda de abacaxi, esteja validada em campo. Engana-se. Não é algo assim, da noite pro dia. Não. Abacaxi pode levar até 13 anos para ser validado em campo. Um pré-adolescente. Então, é isso que eu digo. Por isso que a gente tem que respeitar a ciência. Eu reforço isso em minhas falas. O pesquisador, porque imagina o cara ficar ali com um cultivar, né, uma planta, um estudo, 7, 8, 9 anos e para ele dizer assim, está validado, eu vou levar para o campo. Então, muita coisa acontece nessa história. Muita gente já se foi, muitas histórias já se acabaram. Mas é ali. Então, assim, é complicado você manter isso vivo, essa ciência, essa defesa. E a biofábrica, né, tem certificações da ADAB, do MAPA, Embrapa, da CEPLAC. O que isso quer dizer, assim, com tantas certificações? É isso. Por exemplo, quando eu falo que eu produzo mudas de cacau, né, genótipo de cacau, certificadas, com controle, alguém me autorizou a fazer isso. Alguém, ou eu compro esse royalties, né, para fazer essa multiplicação, ou esse alguém me cede. Como a política pública da biofábrica é uma política social de inclusão, todas essas mudas que nós produzimos, nós temos uma licença para a produção de forma sem custo para a gente. A CEPLAC nos autorizou, assim como a Embrapa. Tá? É assim que funciona. Então, para mim produzir mudas, né, que foram estudadas e pesquisadas e extensionadas pela CEPLAC, nós temos um acordo de cooperação que nos dá o cabedal e a autorização, ou seja, a licença para que a gente possa multiplicar esse material que não é nosso. É da CEPLAC. Tá? Pronto, aí ponto. A mesma coisa é a Embrapa. Quando eu multiplico a mandioca, o abacaxi, o açaí, a goiaba, a Embrapa também me dá essa autorização através de um acordo de cooperação. Então ela me autorizou, isso aqui é nosso, tá? A gente, como é uma política de doação, a gente vai liberar para vocês multiplicarem e fazerem a doação. Então é assim que funciona. Então assim, a gente participa das pesquisas, porque a gente faz experimentação, alguns materiais que esses institutos, essas entidades produzem, a gente deixa lá algum tempo para ver como é que vai ser a funcionalidade, o resultado, e a gente participa dessa forma. Mas a pesquisa no seu fundamento é desses equipamentos, tanto a Embrapa como a CEPLAC. Então é algo que não é qualquer um que recebe essas certificações, tem todo um processo por trás exato, dele. Assim, deixa eu até comentar. Assim, então, essa certificação, essa autorização para um viveirista trabalhar, e aí você fala assim, Val, como é que faz para ter um viveiro, né, que eu possa comercializar? Que você tem um viveiro que você pode usar para você, que você não precisa de
documentação, mas quando você constrói um viveiro para comercializar, tem um catatal aí que não é fácil. Até por questão de segurança. Você precisa de um responsável técnico. O que é o responsável técnico? É um engenheiro agrônomo. Né? Assim como não tem o responsável técnico de uma obra, ali um engenheiro que assina por aquela obra, que ele garante que aquela estrutura tem segurança, tem funcionalidade. Não é diferente com o viveiro. Os viveiros precisam ter uma autorização, um responsável que garanta a sanidade daquela planta, a qualidade, se a multiplicação está dentro do regramento, né, do regulamento que foi pactuado, né, dos protocolos que aquela entidade que pesquisou deliberou. Então, ela está ali para fazer isso. Então, tem todo esse processo para garantir essa qualidade dessas mudas. Aí ele precisa registrar isso no Ministério da Agricultura, né, dizer o que é que ele vai produzir, ele tem que informar a quantidade antecipada do que ele vai produzir. É brabo. Aí a turma vai lá fiscalizar, a turma da ADAB. Uma burocracia. A turma da ADAB, a turma do MAPA. Mas é uma burocracia necessária. Imagine se você abrir para todo mundo. O cara viu uma planta lá, sei lá, em determinado estado, no Pará, um exemplo, sei lá, eu em outro país. Ele traz para aqui, resolve multiplicar, porque achou bacana, porque ela é produtiva, porque ela é bonita, e começa a distribuir. Imagine você se o estado não tiver o controle sobre isso, se essa muda está livre de doença, se é uma coisa nossa, se a gente tem autorização, licença para multiplicar, se tem alguém controlando. Então é importante que se tenha, ainda com toda essa burocracia, com todas essas condicionantes, esses marcos regulatórios, a turma ainda erra muito, ainda faz muita besteira, tem muito viveiro irregular, muita produção de muda irregular aqui no Brasil. E aqui na Bahia, aqui na região, é de pancada. E aproveitando que a gente está falando nisso de controle, né, vamos falar de um assunto um pouco delicado, né, sem fugir da pergunta. Uhum. Recentemente, a Biofábrica esteve no centro de uma polêmica, né, por assim dizer, envolvendo acusações de contaminação de mudas e uma entrada sem autorização no Jardim Clonal. O que aconteceu de fato? Conta pra gente. Foi bacana porque assim, nós falamos um pouquinho aqui dessa questão da segurança, da biossegurança, do controle, né, dos espaços e do cuidado para que a gente não tenha contaminação. É isso que eu estou dizendo. Qualquer aglomeração, né, seja de pessoas, de animais e também, sei lá, de flora, né, de plantas, tem risco de contaminação grande quando você tem aglomeração. Então, esses espaços, essas aglomerações têm que ter um nível de controle. E aí eu vou falar especificamente de viveiro, tem que ter um controle. Então, o que é um jardim clonal? O que é um banco de germoplasma? É dali que você tira um material limpo, né, e seguro para fazer uma multiplicação, como eu expliquei aqui anteriormente, igualzinho do que está lá, né, que é um clone. Se você coleta um material daquele ali com uma infecção, com uma doença, com um fungo ou com um vírus, você vai trazer tanto a estrutura genética para essa nova planta, como suas doenças, ou seus fungos, ou seus vírus. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, muito controle com essas áreas. Aí você fala assim, Val, e não acontece, não acontece. É arriscado a Biofábrica, a CEPLAC, a Embrapa, a Viverite, qualquer outro viverite da região que tenha viveiro, ter contaminação. Porque você não consegue enxergar tudo, você não consegue driblar tudo, por mais que você esforce para controle. Então, o que aconteceu? A semana passada, aí a gente falando assim, você falou que é uma polêmica que ocorreu, ainda está rolando essa polêmica, né? Essa é a verdade. Mas é bom a gente deixar claro aqui como é que isso ocorreu. Os riscos, né, disso tudo, e que pode acontecer, tá? Mas é complicado você fazer pré-julgamentos, né? Ninguém está isento disso. Então, o que é que houve? A semana passada, nós temos vários clones ou variedades de cacau. Vou citar aqui alguns, só para eu entender um pouco. Eu tenho um SJ02, eu tenho um CPEC 2002, eu tenho um PS1319, eu tenho um CCN51. Então, nós temos várias variedades de cacau, várias variedades. E uma dessas não tem demanda e estava implantada em uma área de baixada que encharca muito, tem muita água. E essas plantas estavam fracas, né? Não estavam legais, né? A gente não estava cortando mais palma dela, né? A gente entendeu que ela estava fragilizada, até porque é margem do rio Almada ali, ela encharca muito. E ela foi feita em 1 metro de enxertia. E essas bases de enxertia também estavam com apodrecimento de caule, né? Porque por causa de muita água, encharcamento, as plantas ficavam ali embebidas em água quase uma semana. E a gente falou assim, uma hora fazer um manejo novo aqui,
né? Bora recompor essa área e trazer um material mais resistente para essa área e que tem mais demanda. E aí nós fomos de uma vez ali, limpando a área, tirando vários galhos e decepando esse cacaueiro, fazendo essa supressão desse cacaueiro. Alguém passa, faz um vídeo, né? E surgem várias conjecturas sobre isso. Uma delas diz assim, olha, a Biofab está tirando todo o cacau. Se a Biofab está tirando cacau, porque o preço está ruim. Se a Biofab está tirando, imagine nós. Se a Biofab não trabalha com preço com frutos, a gente trabalha com palma, né? A gente não se preocupa com fruto. Então a gente não teria por que tirar esses pés de cacau, porque o preço está ruim. Olha, a Biofab está tirando cacau porque vai fechar. Olha, a Biofab está tirando cacau porque tem uma doença. Aí eu digo assim, tem pessoas que nasceram para ser mensageiro do caos. Adoram. E o pior, a gente está sendo treinado para isso. Existe uma legião de pessoas treinando outras pessoas para recepcionar essas mensagens. E foi isso que aconteceu. Alguém ligou para um radialista, disse assim que a Biofab estava tirando essa área de cacau, fazendo essa supressão dessas áreas, porque existe uma contaminação. Tá? Aí você fala assim, Val, você garante, eu digo assim, eu lhe garanto que não existe um laudo, um documento que comprove essa contaminação. Tá? Isso eu lhe garanto. Ô Val, você garante que você não tem um vírus aqui hoje? Eu falei assim, rapaz, nesse momento eu garanto porque eu não tenho aqui o laudo da Covid, eu não tenho aqui nada, né? Mas de repente eu vou fazer, pode ser que eu tenha. Mas não é isso não vem ao caso, porque é o que eu digo assim, eu me preocupei muito porque foi a forma que isso aconteceu. Então um radialista ouve isso, liga para uma presidente de uma associação, né? Que aí depois eu vou explicar por que também, e ela resolve de forma inadequada, de forma irresponsável. Imagine você, Rézia, Roberto. Alguém diz assim, você é da imprensa. Olha, o hospital tal tem muita gente morrendo lá nos corredores porque há uma doença lá, há um fungo que está matando todo mundo. Aí você pega um celular ou uma câmera e vai entrar no hospital para poder verificar a denúncia. Cabe uma loucura dessa? Não, você tem que procurar os órgãos, notificar os órgãos de controle, ou responsável por isso, para que ele vá verificar em loco o que está acontecendo. Não é seu papel, porque você não tem conhecimento, você não é virologista, você não é fitopatologista, né? Então tem uma série de coisas que você não pode fazer, por mais que você saiba que esteja tendo ali uma denúncia. Você tem que procurar os órgãos técnicos, seja quem for de saúde, né? Ou, no caso da agricultura, defesa sanitária e animal, para poder tomar as providências. No nosso caso seria o ADAB ou seria a CEPLAC. Então essa pessoa se desloca, entra numa área, né, que ela... Aí, quando eu falo de marco, né, de limite, ela não foi à sede da Biofábrica, não nos procurou, não procurou nenhum responsável para dizer assim, eu recebi uma denúncia, que seria, né? Nós recebemos uma denúncia que está decepando o cacau, está tirando o cacau por uma questão de doença. Como é que a gente encaminha isso? Como é que a gente tira isso ali? Porque eu represento a associação, eu gostaria de esclarecer. Mas não é o papel dela ser fiscalizadora desse processo. Não é o papel dela entrar na área e dizer, e afirmar, como ela afirmou, que ali nós teríamos uma doença. Então ela vai lá, avança sobre a cerca, interpela nosso funcionário dando pressão, induzindo a eles falarem o que ela queria ouvir, que ali tinha uma doença. O funcionário chega a explicar que não, que ali está fazendo substituição de clone, porque tem aqueles clones tão já ruim, tão velho, precisa colocar um material que demande mais. Mas ela insiste, faz a filmagem. E o pior de tudo, de lá, quando ela sai da área, ela faz o caminho inverso. Aí sim ela vai procurar a direção da Biofábrica. Quando chega na direção da Biofábrica, alguém me liga, não estava lá, eu disse, diga a ela que peça a informação oficialmente. Né? Até eu não sabia que ela tinha invadido a área. Não sabia. Mas nesse inteirinho que ela conversa com a nossa responsável técnica, olha que loucura. Ela, pior ainda, ela faz uma filmagem, ela filma, ela grava essa pessoa de forma oculta, de forma escondida, de modo escuso. Ninguém pode fazer isso com ninguém. E o pior que é isso, ela utiliza essas imagens dessa área que ela gravou irresponsavelmente, que ela adentrou, que ela invadiu, e a voz de nossa responsável técnica e divulga na rede social. Sem autorização sem autorização imagem, de nada, e a gente sabe que isso é ilegal. Então, assim... E podendo gerar mais desinformação, né? Sem verificar E gerou porque virou uma histeria na região. As pessoas dizendo que a Biofab
tinha mosaico, outros disseram que era monilha, outros disseram que era a doença do boto inchado, que o mundo estava acabando, que a gente distribuiu o mundo há esses anos todos com doença. Então tem uma série de coisas que ela provocou, né, nas redes, com produtores. Foi uma loucura e está sendo muito difícil a gente se defender. Eu estou indo para o rádio falar, oportunizar as pessoas, dizer que não tem isso, né, que a gente está fazendo. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz o que ela não fez. Eu falei, então vamos notificar os órgãos técnicos. Quando ela fez isso, eu fui lá, notifiquei os órgãos técnicos, né, e daí esses órgãos técnicos agora vai tomar as medidas cabíveis até para verificar se a denúncia dela tem coerência ou não. Mas é isso que ela devia ter feito. E aí gerar um laudo técnico que até então não existe. Não existe, tá? Então, quando eu digo que não existe laudo técnico, é porque realmente não existe, eu não tenho como. Então, parece que, Rézia, há uma torcida para que eu confirme, ou para a Biofábrica confirme que existe a doença. Mas tem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vou dizer que tem, porque não existe um documento que diz isso. Então, assim, qualquer funcionário, colaborador, diretor, responsável da Biofábrica que disser hoje, em voz, que existe uma doença biofábrica, ele não tem como provar. Não existe. Não pode falar nada sem embasamento. Tem que ter um documento, um laudo, porque mesmo que você visualize sintomas, o que vale é um documento de um laboratório, um documento de PCR, um documento de validação disso. Então, é assim que funciona a situação. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou indo em alguns espaços, né, de imprensa para falar da irresponsabilidade dela, tá certo? E dizer mais, isso é importante que as pessoas ouçam, dizer mais. Uma representante de associação, né, que se diz defensor dos produtores de cacau, não pode agir de forma espúria, né, gravando pessoas sem autorização e invadindo áreas sem autorização. É importante que isso seja dialogado. Hoje uma pessoa, enquanto eu estava dando entrevista, inclusive uma pessoa da imprensa, me questionou, se é um espaço público, ela não pode entrar e gravar. Olha que pergunta absurda. Quer dizer, porque é um espaço público, controlado, qualquer pessoa pode entrar e gravar? Então, qualquer pessoa pode entrar ali no Departamento da Polícia Federal, qualquer pessoa pode entrar no Ministério da Justiça e fazer gravações, qualquer pessoa pode entrar no Congresso e fazer gravações. Então, assim, tem e principalmente um espaço que tem um controle de biossegurança. Tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Então, você não vai entrar num espaço que tem controle de biossegurança, que tem ali risco de infecção, né, de trazer ou levar doença, e invadir sem a devida autorização. E foi isso que ela fez. Então, eu digo assim, hoje as condições dela de se apresentar como presidente de uma associação são frágeis, porque uma associação que queira se concretizar, ser respeitada, não pode agir com esses modos. É uma mensagem aí que fica para cada um agir com discernimento, né? Não é só porque é um órgão público que o acesso é livre e liberto. É livre e liberto. E aí alguns dizem que foi uma ação política, porque essa representante tem pretensões políticas, de pré-candidatura, deputado, mas isso não justifica esse tipo de lacração, o termo é esse, para poder se sobressair num processo político com os produtores. Ao contrário, ela criou uma histeria e quando eu digo, aí só para fechar, quando eu digo que existe pessoas que são mensageiros do caos, foi o que exatamente ela fez. Há brigas monstruosa hoje em grupos de WhatsApp, entre produtores, uns aceitando, outros não, outros dizendo que ela fez certo, outros dizendo que não, que foi um equívoco, que realmente foi. Então, assim, ela criou mais uma desunião, inclusive nos órgãos de representação, nos órgãos científicos, no CEPLAC, ADAB, representação de governo, mais desunião do que unidade sobre uma discussão demonstrada nesse nível de baixaria. Né? Então... É isso, gente. Eu não tem como usar palavras mais diferentes sobre isso, né? Mas esse é Val da Biofábrica, gente. Val, muito obrigada, né, por compartilhar todas essas informações com a gente, todo esse conhecimento. E esse foi mais um episódio do Cabruca Podcast. Se você gostou de todo o papo que a gente conversou aqui, se você se interessa pelo assunto, quer aprender mais, curte, compartilha e se inscreva no canal para assistir os próximos episódios. Até a próxima!